Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 16 de janeiro de 2020, estamos começando mais um programa Comunidade Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoar. E hoje nós vamos tratar de um tema super atual e que tem crescido muito entre nós. E aqui em Marabá nós temos muitos, que são os digitais influencers. Aquelas pessoas que ficam na internet, que trabalham, que movimentam muito também a questão de produtos e você segue aquela pessoa porque você gosta de alguma forma, tem uma afinidade. E nós convidamos para estar hoje aqui conosco duas digitais maravilhosas, incríveis, que são a Angélica Freitas. Bem-vinda, Angélica. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme ter você aqui, viu? Uma honra. Obrigada. Jornalista Angélica. E também a Thaís. Parabéns, Thaís, pelo seu trabalho como digital influencer. E também o seu trabalho aqui na igreja, canta aqui toda quarta-feira lindamente, né? E aí nós convidamos a Thaís para estar aqui conosco. Ambas são católicas, isso assim nos dá um prazer enorme de conversar com elas, também por esse lado espiritual. E a gente vai falar também um pouquinho sobre essa parte espiritual, né? De ser uma influência na internet, uma influência católica, uma influência religiosa. E aí eu quero começar perguntando para você, Angélica, em que momento você se viu uma digital influencer? Você consegue se perceber uma... Mana, assim, eu tenho até uma certa resistência, não sei se a Thaís vai concordar comigo, né? Eu não gosto muito desse termo, né? A gente tem estudado muito, na verdade, o processo, a figura do digital influencer, que começou como blogueiro, que hoje, né, existe todo um processo, o blogueiro que tinha os blogs no YouTube, tinha o blog que antigamente, antes de existir o YouTube, é importante a gente fazer esse histórico, né, Thaís, até para que as pessoas relembrem, né, porque faz tão pouco tempo, mas só que a internet funciona na velocidade da luz, né? Verdade. Então, antes de existir o YouTube, existiam os blogueiros e aí criou-se esse termo, as pessoas começaram a trabalhar, monetizar, né, fazer a economia, percebeu-se que o negócio era vendável através dos blogs, né? Então criou-se esse peso. Hoje o blogueiro tem até um termo um pouco pejorativo, né? Depois vieram os youtubers. E aí, como isso é uma célula viva que está o tempo todo num processo de transformação, o digital influencer hoje é um termo usado, mas logo logo ele vai acabar, porque na verdade na internet hoje todo mundo influencia, né? Eu sou o tempo todo influenciada, eu tô ali com amigos, pessoas que eu nem conheço, né? Hoje eu vi uma pessoa, uma amiga nossa, inclusive de paróquia, colocando uma coxinha, eu fui lá na coxinha, dar a coxinha comeu. Isso é influenciar digitalmente. Então, eu gosto muito do termo gerador de conteúdo. Nós geramos conteúdo, né? O nosso trabalho hoje dentro da rede social é gerar conteúdo. Então, hoje tá mesclando muito, né? São os creators, né? São geradores de conteúdo, que a gente trabalha hoje com isso. Para mim, hoje caiu sim essa ficha há mais ou menos um ano. Eu comecei a trabalhar, a monetizar isso, a trabalhar isso de uma forma comercial, né? O trabalho na televisão me deu uma exposição. Eu sempre gostei muito de falar, dá pra perceber, né? Mas gostava muito do Snap. Não sei se a Thaís chegou a usar, porque a Thaís é mais nova que eu, gente. Mas eu usava muito o Snap. E aí tive um pouco de resistência ao Instagram. Mas fui no Instagram. E quando eu vi, tava muita gente me assistindo, eu gerando um conteúdo que as pessoas começaram a ver. E, consequentemente, as pessoas começaram a me procurar, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo ali estava fazendo parte também da minha profissão, né? Então, de um ano para cá, 2019 foi um ano que eu comecei a encarar isso de uma forma profissional, né? E 2020 eu estou profissionalizando ainda mais. E logo no início você falou sobre todo mundo, de certa forma, consegue influenciar esse negócio da coxinha, né? E aí eu queria dar uns dados aqui, que a Angélica, ela tem 17.500 seguidores, 17.700 seguidores, e a Thaís tem 9.800 e eu tenho 600. Tá? Quem são essas pessoas? Minha família, meus amigos. Tua família é grande, hein, mana? A comunidade toda. Olha, e aí, o que eu queria te falar com isso, assim? Os 600, né?
Eu postei a última foto ano passado, então essas pessoas, elas realmente gostam de mim, porque elas continuam lá. Mas essa questão da influência, realmente, às vezes você viaja para um lugar e aí você posta foto, você fala daquele lugar e as pessoas, mas como é lá? E já começam a te perguntar, ou algum lugar que você comeu, ou algum lugar, alguma coisa. Elas passam a viver a tua vida, né? Exatamente. E aí você começa também a, de alguma forma, realmente influenciar na vida do outro, né? Sim. Mesmo que você não tenha essa intenção direta, mas você acaba realmente influenciando. E o que levou você a ser uma digital? A gente ainda pode falar assim, pode esse falar, termo. sim. Pode sim. Então, eu sempre gostei desse mundo da internet, desde sempre, desde o Orkut, que eu era uma criança e já tinha. Então, Uma assim, criança. Mano, uma criança. E aí eu sempre gostei muito, e acho que foi em 2018 que começou esse mundo realmente de digital influência aqui em Marabá. E como eu sempre gostava, sempre postava vídeo cantando, inclusive na igreja, postava falando algumas coisas e também indicando, principalmente comida, que eu adoro. E aí foi começando esse mundo assim de influência e até então que um dia eu fui em uma certa lanchonete de Marabá e publicaram falando que seria um encontro de blogueiras. E eu fiquei, meu Deus, eu sou uma blogueira? Mas então... Já caiu essa ficha, assim, eu sou... Aí começou a cair, sim, já caiu. Apesar que eu levo muito assim, levo sim no profissional, claro, trabalho com isso, mas eu levo muito assim por hobby também, sabe? É algo que eu gosto e por eu gostar e levar assim como algo que eu amo, eu não levo assim tanto naquela coisa, é um trabalho. Porque as pessoas gostam disso, mas ao mesmo tempo elas gostam de verdade, né, Angélica? Angélica sabe. Então, quando a gente leva muito assim, tô sendo paga pra isso, então vou postar, acaba que não influencia. E aí, quando a gente mostra a verdade, mostra como é a realidade do dia a dia, eu acho que as pessoas vão gostando muito mais. E é o que deu certo comigo, por eu mostrar muito assim essa minha realidade. Eu acho que a gente tem, isso que a Thaís falou muito assim, essencial. A gente mesmo tem que tomar esse cuidado, né? Eu vivi esse conflito ano passado. Quando eu não vivo, hoje em dia, muitas meninas, principalmente em Marabá, vivem só disso. E eu acho, assim, louvável, eu acho muito bacana. É uma profissão. Por mais que muita gente, por ser o novo, como eu te falei, muita gente ainda tem um certo preconceito, ainda tenta diminuir, mas está sendo feito profissionalmente. Tem meninas dando show, né? Fazendo criação de conteúdo mesmo de uma forma muito profissional. Mas por também não ser a minha profissão única, né? Eu sou empresária, eu dirijo uma televisão, eu apresento, eu sou mãe, então, sou uma louca, né? Faço tudo ao mesmo tempo. Eu também sou membro de uma comunidade católica. católica. Red Bull o dia inteiro pra dar conta é ligada no 220, você não tem noção. Eu sou membro também de uma comunidade católica, né? Então, assim, são várias funções. E a criação de conteúdo também eu incorporei, né? Mas por não ser, eu me vivia no passado, me perdendo um pouco isso do que a Thaís falou. Eu comecei a perceber que eu comecei a olhar o meu Instagram, no final do ano eu fiz uma avaliação e eu vi que eu tinha baixado um pouco a produção de conteúdo mesmo, sabe? Por que aquelas pessoas todas estavam me seguindo? Justamente pelo que tu falaste. Por a gente falar de coisas interessantes, por a gente compartilhar, né? Muitas meninas, às vezes, me chamam no privado e falam, como é que eu faço pra ser blogueira? Como é que eu falo, mana, é uma coisa que não se ensina e nunca vai se ensinar. A gente tem que partilhar, né? É como na vida em comunidade, é como na nossa vida cristã, a gente tem que partilhar. Então, a partilha também, ela é fundamental no mundo digital, né? Porque ela nos une, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado pra gente não se perder. Porque a gente, eu comparo muito com a nossa vida, nossa caminhada em comunidade, a nossa caminhada católica. Porque em algum momento, se a gente se perder do que nos trouxe até lá, aí aquilo ali fica um vazio, fica só um lugar onde as pessoas vão ver um monte de banner e de venda, né? Você conhece a Valquíria Santos? É minha mãe. Pois é. Minha filha Thaís arrasa. Ai, gente. A seguidora mais renascer. A gente estava conversando antes do programa sobre isso, né? Das mães, que as mães, elas dão sempre um apoio, assim, bem grande, né? O trabalho. A sua mãe dá esse apoio, assim, ao seu trabalho? Ela te incentiva Dá, sim. Assim, no início, eu moro com a minha avó, na verdade.
E aí a minha mãe, como é um pouco assim mais nova, sempre entendeu mais. Já a minha avó, que ficou assim, tipo, isso lá é trabalho? E aí, quando ela foi vendo que realmente dava certo, aí ela foi me apoiando mais. E minha mãe sempre me apoiou desde o início. É o meu grande amorzinho. Beijo, mãe! Tá aí, também tem um recadinho aqui pra Angélica. Rosa Helena. Ai, minha madrinha, vou chorar. Que lá de prazer te Belém. ouvir. Ai, Que vou prazer chorar. te ouvir. Diva, te amo. Isso é muito bom. E aí tem também o Albani, legal o formato. Olha aí! Gente, Toda a família. Olha aqui, eu tô em lágrimas, mano. Presta atenção. Bate-papo bem descontraído. Que bom que o senhor tá gostando. A gente Meu faz pai é assim o jornalista, possível. meu amor. Sério, dos meu melhores de Deus, Belém. que responsabilidade. Inclusive, é a minha inspiração, né? Minha irmã é jornalista também. Lá em casa, todo mundo é jornalista. Ai, já vou chorar, Sério, pai. nossa Pelo filha. amor de Deus. Eles moram em Belém. Em Belém, moro em Belém. Acabei de vir de lá, passei minhas férias lá. E meu pai é um dos melhores jornalistas que Belém já teve. Hoje ele tá aposentado, mas eu não vou falar muito sobre isso. já tô Gente, chorando. ela realmente tá com os olhos cheios de lágrimas. Achei assim muito legal agora esse momento aqui. A Angélica arrasa muito, minha inspiração, Ana Paula Freitas. Tô te falando que é um Sejam programa familiar. bem-vindos, viu, para a família da Angélica, que é o programa Comunidade Fé. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos esse programa, então vocês fiquem à disposição para assistir a gente aqui toda quinta-feira. E eu quero perguntar também, assim, para vocês, né? Primeiro para Angélica, ou vocês vão... Agora eu tô nervosa, porque eu tô vendo que a minha família tá vendo. É uma Eu tava tão responsabilidade. tranquila. Eu já sei que só a minha mãe tá me assistindo, Agora da minha todo família, agora tô tranquila. Então, alguém ajudou você a construir o seu Instagram ou não? Você foi deixando, ou em algum momento você pegou uma ajuda profissional? Porque sempre tem aquelas pessoas que dão uma organizada no feed, te orientam sobre o story, sobre o que dá mais engajamento, não sei o quê. Como eu te falei, é uma célula viva, né? A gente erra muito no início, né? Eu não tenho nada, assim, profissional no meu Instagram. Tudo eu mesmo que produzo, né? Hoje eu conto com o apoio de amigos, inclusive de comunidade, que tem uma agência, que é a Santa Inovação. Aproveitar até para fazer um mexer deles, da Capta do Pode ficar à Bruno. vontade, aqui a gente pode falar à vontade. Eles fazem meu trabalho lá na loja, na casinha, né? E fazem algumas coisas pra mim, mas muito assim, sabe? Do meu portfólio, por exemplo. Nada do que tá no meu feed. No meu feed é tudo muito meu mesmo, coisas que eu pesquiso. Isso é até uma dica que eu dou pra quem tá começando. Muita gente fala assim, eu fiz muita coisa de edição agora. Uma amiga falou, faz um workshop de edição. Eu falei, mano, mas como se eu tô aprendendo? Eu que peguei e pesquisei. A minha irmã é uma pessoa que me inspira muito. Ela começou esse trabalho de blogueira em Belém, né? Quando começou a falar sobre blogueira, ela começou a fazer, já passou uma temporada em Nova York, estudou moda. Então ela é uma inspiração pra mim também. Eu aprendi muita coisa com ela. Tenho uma amiga muito querida em Belém, que é uma referência, que é a Luli Mendonça pra mim, que é uma pessoa que mesmo de Belém, hoje a gente estava conversando, a gente troca informações. Então, assim, é o que eu te falo, a internet é uma rede, a gente não pode esquecer isso nunca, né? São trocas, eu faço muita pesquisa também, eu escrevo muito, quem me acompanha vê, eu pergunto muita coisa, o que vocês querem ver aqui, qual é o formato, porque é uma construção coletiva, né? Aquilo ali é para quem está assistindo. Então, eu não tenho nada assim muito profissional. O que eu tenho de profissional, às vezes, são as fotos, porque eu também tenho parceiros muito bacanas, o Eduardo Soucardi, que é meu fotógrafo, a Nubia Suriani, onde a gente faz fotos, mas que eu acho que valorizam até os trabalhos que a gente faz, né? Sim. Olha, a Ana Paula tá emocionada lá. Também Ana, né? Que tá o Espírito Santo aqui já. Amém. Se ela souber quem tá nos bastidores, aí eles vão ficar mais Olha, as emocionados sobrinhas ainda. estão aqui, comportadinhas. Thaís, e você? Teve alguma ajuda profissional para te ajudar a organizar ali o Instagram? Ajuda profissional, não. Assim, como eu falei, como eu sempre gostei, eu sempre fui atrás, fui pesquisando. Sou muito assim de pesquisar o YouTube, tudo vou lá no YouTube. E questão de edição de fotos, tudo sou eu. Às vezes, é igual a Angélica falou, tem foto profissional de alguns amigos, parceiros. Mas tem uma pessoa que, assim, que por trás, assim, já me ajudou muito, que é o meu personal, que é o Giovanni de Luca. Não sei se ele vai estar assistindo, mas se não tiver amanhã... Giovanni, se tiver aí, dá um alôzinho que a gente já... Ele sempre me deu uma força e ele é formado nessa área, assim, de marketing. E sempre me deu uma força, explicou tudo e tá me ajudando muito até hoje.
Se você tiver alguma pergunta, quiser enviar aqui, quiser que elas deem assim, umas dicas de como ser uma super blogueira e de sucesso, manda aqui pra gente que a gente vai tentar responder aqui ao vivo, tá? Eu quero aproveitar para agradecer os nossos anunciantes, tá? Que têm assim, nos dado um apoio fundamental aqui para a realização deste programa, que são as óticas Noélia Maia, a Clínica Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação, Comercial Carajás, Dani Bijuteria, Escola Mais, Academia Gold Placa e a Fibra Link. Tá? Então, voltando aqui para as nossas perguntinhas, como vocês lidam com essas pessoas que ficam na internet ali, parece que só esperando um deslize para falar, não gostei muito dessa foto, isso aqui não tá legal. Como faz com essas pessoas? Responder primeiro, amiga. Meu Deus, eu jogo pro universo a pergunta aqui. Eu acho que o mundo tá muito intolerante, né? Essa semana até estava conversando sobre isso, assim, as pessoas estão muito intolerantes, mas a gente tem que estar preparado, né? Quando a gente se expõe da maneira que a gente se expõe, a gente tá ali para ser amado e odiado, né? Nem Jesus agradou todo mundo, imagine a gente, né? Uma frase que ela é um fato concreto. Então, assim, no início eu ficava um pouco ansiosa com as críticas, mas eu acho que até a maturidade, ela ajuda a gente a lidar melhor. Assim, até a dizer obrigada, eu já... Teve uma época que as pessoas... O mundo tá assim, né, mano? Assim, com ódio gratuito, eu acho. Às vezes tem pessoas que chegam e depositam todas as suas frustrações, escrevem. Nesses casos, eu ignoro, né? Quando eu acho que é algo construtivo, que a gente pode conversar, que a gente pode somar, e aí eu sempre respondo todo mundo, eu faço questão de sempre responder. Mas quando eu vejo que é algo que não vai somar, que aquela pessoa tem um problema muito maior do que eu, né, do que a minha, aí eu não... Eu prefiro me concentrar em Maria e vivo o meu silêncio ali com aquilo. Tem muita maturidade, né, Thaís? Tem que muita respirar maturidade. fundo e... Principalmente respirar fundo, né? Ainda mais quando você é uma pessoa um pouquinho estressada. Mas eu acho que a partir do momento que nós estamos postando várias coisas no Instagram e que o nosso Instagram é aberto, nós estamos sujeitas a passar por isso sim. E cabe a nós aceitar ou não. Já aconteceu algo muito chato comigo, quando uma pessoa não só uma, já várias mandaram várias coisas, mas a última eu li assim e só falei, ok, eu respeito sua opinião, te agradeço por me falar, mas se você não estiver passando por um momento bom, se você estiver passando por um momento ruim, eu vou orar por você. Daí eu acho que já é o que quebra a pessoa. Que a pessoa, a partir do momento que nós não damos, também não tratamos na ignorância, porque o que a pessoa quer é o quê? Que nós sejamos tão quanto elas, né? Pra dar um print e postar, olha como ela olha como ela é, olha isso. como... Eu acho que, na verdade, é o nosso papel também, né? A gente tá ali para contribuir, espalhar coisas boas, né? Sim. A gente tem que gerar amor, devolver essa raiva com amor, né? A gente conversa muito isso também dentro, em comunidade, que eu acho que o Instagram, ele é um reflexo do que a gente quer ver no mundo também, né? Sim. A nossa posição no Instagram é como a gente se posiciona com o mundo. Então, eu acho que é um dever nosso, como formadores de opinião, como influenciadores. A gente é humano, óbvio, né? Todos nós temos vários erros, quem não erra. Mas eu acho que a gente tem que ter uma postura ali de defender também o amor. Eu prego sempre como a Thaís falou, eu acho que a postura dela é incrível, assim. E daí também vem a questão de sermos cristãos, né? Porque como é que nós vamos tratar mal uma pessoa se nós dizemos que somos cristãos? Então, aí já vem a parte de influencer católica. Nós temos que estar pregando o amor sempre, mesmo que seja difícil, que a gente sabe que é difícil em certos momentos, mas é preciso praticar. É verdade. Gente, eu vou sair daqui É um exercício de uma maturidade que eu não tenho. Nem Apesar de que só são tentando. 600 ali, né? E aí só minha família comenta das minhas fotos, tá ótimo, tudo ok. Mas eu queria também perguntar, assim, a gente está falando muito sobre a questão da exposição. Eu tive a experiência, eu abri, né? Porque o meu, ele é privado. E aí eu abri por um tempo, falei, eu vou ver essa experiência, né? E aí começou um monte de gente estranha. E eu fiquei com muito medo, né? Porque a gente expõe ali a nossa vida, filho, o trabalho. E às vezes você coloca o
o lugar onde você está naquele momento, né? Até as pessoas que trabalham com segurança dizem, olha, deixa para postar depois que você já saiu, né? Mas aí, no caso de vocês, assim, vocês precisam às vezes colocar que vocês estão naquele lugar naquela hora, né? Às vezes está acontecendo uma festa, uma coisa que você precisa divulgar. Eu não sei quanto a isso, eu trabalho muito com edição, né? Eu tenho muito esse cuidado com os meus clientes, com os meus parceiros, de trabalhar com edição. Então, isso também, essa maturidade também, ela acontece depois de um tempo de trabalho, né? No início, eu sempre tinha aquela ansiedade de postar na hora, mas até prezando pela boa devolutiva para o cliente, eu sempre trabalho com edição. Então, eu geralmente não posto quando eu estou, né? Esse é um medo da minha família, do meu marido principalmente, tem muito receio com as nossas filhas, né? Ele, falando de crítica, ele ficou muito assustado no início, porque a gente sofre críticas, né? As pessoas querem falar de qualquer maneira. Então, às vezes, alguma coisa que a gente postava, uma brincadeira com as crianças, as pessoas iam lá e faziam comentários, tipo, falando sobre a educação, né? Era uma coisa que no início ele ficava bem irritado com isso, e principalmente a preocupação com a segurança, justamente isso, né? Porque a gente vive, infelizmente, num mundo hoje que a gente está sujeito. Mas, em relação aos locais, eu não tenho muito problema com isso, porque eu geralmente não posto na hora, assim. Quando eu faço um ao vivo, eu acho que a Marabá a gente ainda tem uma certa segurança, né, também. É verdade. Que até que eu também sou a mesma coisa, eu nunca posto na mesma hora. Então, assim, pra me encontrar, se eu acabei de postar num lugar e a pessoa for lá achando que vai me encontrar, é difícil. Porque a gente sempre posta depois. Em questão de editar e também por essa questão de segurança, eu já pensei muito nisso. Antes eu não pensava, mas aí uma pessoa chegou em mim e falou, olha, você não acha perigoso? Porque você tá lá se expondo, falando que você tá com a sua família em tal lugar. Eu tinha muita mania também de falar, como eu moro com a minha avó, de falar, ai, nossa, minha avó tá viajando, eu tô aqui tentando fazer comida e não sei. Isso não pode, porque aí vão saber que eu tô sozinha. E, querendo ou não, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Infelizmente, Verdade. o mundo ainda... E às vezes a gente não tem noção até do alcance que a gente tem, né? Isso ainda Isso, é meio verdade. louco, assim, na minha cabeça, né? Você não consegue. É um número só. Ainda é um número. Quando a gente olha no Instagram com 17, 18 mil seguidores, pra mim é um número. Mas quando às vezes a gente tá na rua e tem um sorriso de uma pessoa que você não conhece, né? Uma vez a gente estava voltando de viagem e o meu marido parou e a pessoa falou assim, pra comprar alguma coisa, e a pessoa falou pra ele, e aí, a estrada tava boa? Aí ele, tipo, pensou, como é que ele sabe, né, que eu tava vindo na estrada? Eu tinha postado. E aí ele falou, eu vi, a sua esposa postou lá, ele entrou no carro branco, assim, pra mim, e falou assim mesmo, o rapaz era teu seguidor. Então, assim, era uma coisa que, às vezes, a gente não tem, né, noção do alcance que a gente tem. Verdade. É isso que a gente está falando. A família acaba também sendo envolvida. Sim. Né? Porque, por exemplo, a pessoa já conhece o seu esposo, Sim. né? Já sabe ali, às vezes, quem são os filhos, quem é o irmão, quem é... Tanto que as pessoas muito famosas, né? Artistas e tal, basta eles colocarem lá, né? O nomezinho e aí acaba... as pessoas começando a seguir porque foi citado. É uma coisa louca, né? Porque começa a seguir o irmão, o tio, o pai, pra saber da vida do famoso, né? É uma loucura. É verdade. E, assim, o que mudou na vida de vocês? Assim, quem é a Thaís de antes de ser uma digital e a Thaís de hoje? Assim, mais vaidosa, mais cautelosa... Eu acho que mais cautelosa. Vaidosa, eu acho que continua sendo a mesma pessoa. Isso esse ano até desleixei um pouquinho depois. Eu vi que tu postaste que esse ano tu ia andar toda Amiga, arrumadinha. nós duas, né? É verdade. Também. Vai dar certo. Bate uma desanimação às vezes, mas eu acho que mais cautelosa, porque eu comecei a pensar melhor nas coisas que eu faço e nas coisas que eu posto. Uma coisa que, não sei se o Tony tá assistindo, o Tony Anjos, que canta comigo, mas ele sempre falou comigo assim, do mesmo jeito que você influencia uma pessoa no seu Instagram a comprar roupa, a comprar comida, a fazer o que for, você também pode influenciar ela a ir pra igreja, pode influenciar ela a conseguir sair de uma depressão, então você pode ajudar muito uma pessoa sem nem você ter ideia. Verdade. Então, é necessário a gente prestar muita atenção no que a gente posta, porque as pessoas levam, assim,
totalmente a sério. Então, eu acho que depois que eu virei uma digital influencer, eu passei a ser, assim, mais cautelosa. A Ana Paula está perguntando o que vocês acham sobre o Instagram ter ocultado o like, né? Vocês acham que isso realmente... Porque, segundo eles, né, o motivo foi porque as pessoas ficavam ali disputando o like. Será que realmente isso teve depois que tiraram? Mudou alguma coisa? Sim, acho que mudou muito. Mudou. Existia independente, porque eu acho que a questão da mensuração, comercialmente falando, ela é fato, ela pode existir. As empresas conseguem fazer essa mensuração que vai muito além do like. O like, ela estava sendo um opressor até para quem vive, que queria, né, disputar, queria ser uma... Hoje eu vejo que muitas meninas pegam e falam, ai, acordei com milhares de likes, porque quando passa, né, dos mil tem os milhares. Porque, como a Thaís falou, criou a gente tem que ter muito cuidado, né, porque criou uma cultura muito grande da disputa, né, o Instagram a grama do vizinho sempre é mais verde, né, a vida, ninguém vai lá reclamar da vida, né, ninguém vai lá falar sobre alguma coisa ruim, ou não costuma, não é o casual que a gente vê. Né? Então, é sempre uma disputa do que está melhor. Então, eu acho que sim, que foi uma decisão assertiva de tirar essa quantidade para que não vire um ranking, porque eu acho que o que é mais importante é a interatividade, né? É o que você promove de relacionamento, porque eu acho que esse é o objetivo maior das redes sociais, né? Apesar de ser relações virtuais, mas são relações concretas, né? Relações que você troca. Para mim não tem coisa melhor do que eu ver um seguidor me chamar no privado, me dizer que a dica que eu dei foi bacana, né? Escrever uma mensagem é muito melhor do que esse uma feedback curtida. é muito bacana, né? Porque você troca. sente que você está contribuindo positivamente, né? Vale muito mais. Muito mais curtidas, do que muito uma mais. curtida que também estava sendo comercializada, né? Você vendia curtidas porque aquilo ali era um termômetro, né? E eu acho que não existe isso. O engajamento, ele é muito mais forte do que a quantidade de curtidas que não te dizem nada. É uma coisa muito rasa a curtida, né? Porque ao mesmo tempo, eu como empresária, até te falando, é a qualidade, né, da venda. Às vezes você tem uma criadora de conteúdo que tem 9 mil seguidores e tem outra que tem 30 mil. O que de fato é real? O que de fato interage? O que de fato não foi resultado de milhões de sorteios e que a pessoa está ali seguindo ela porque foi seguindo um sorteio, mas não tem interesse na vida dela, não tem interesse no que ela fala. A rede social e particularmente o Instagram, ele existe para que a gente segue porque a gente tem interesse, né? A gente conquista, são conquistas. Verdade. E o Instagram, ele tem algumas regrinhas básicas, né? Assim, também já estudei bastante sobre questão de... Até mesmo por conta da pastoral, né? A gente precisa conhecer também, mas assim, de ter que postar de tanto em tantas horas, até para sua bolinha ficar ali, né? Atualizada o tempo todo em quem te segue, né? No Instagram de quem te segue. Você tem essa preocupação de estar sempre tentando atualizar ali o teu story, principalmente? Sim, eu tenho essa preocupação, até porque quanto mais atualiza, mais interações com as pessoas nós temos. Também tem a questão de postar em certos horários, né? A Angélica sabe disso. Geralmente nós postamos às 7 horas da noite, ou então às 9 horas, que é quando a galera sai do trabalho e vai ter um tempo para olhar, para entrar no Instagram e postar. Então eu tenho muito sim essa preocupação de estar atualizando, de ser em horários certos e tudo mais. Quem não sabe, no Instagram tem, né, lá o horáriozinho, o dia da semana que tem mais. Você mexer lá nas configurações do seu Instagram, você vai ver tudo isso. Então, para quem tem interesse em se tornar uma blogueira, um blogueiro, dá uma olhadinha lá no seu Instagram, pesquisa no Google lá alguma coisa, tem sempre
muitas aquilo que a gente dicas. estava falando, é uma célula viva, né? De repente o que funciona pro Instagram da Thaís não funciona pro meu, não funciona pro teu, porque são perfis de seguidores diferentes, são interesses diferentes, é perfil de criadores de conteúdo, de donos do Instagram diferente. A Thaís tem um perfil diferente do meu, que tem um perfil diferente da Boca Rosa, por exemplo, que é uma super blogueira. Então, assim, uma vez uma pessoa me falou assim, ai, mas é muito chato ter aquele bando de tracinho. Ok, beleza, você pula. Mas tem gente, por exemplo, que fica esperando aqueles tracinhos, que de repente nem vê todos os tracinhos, porque não dá nem tempo da pessoa ver todos os tracinhos, porque ela vê tanto durante o dia o teu stories, que se tu chegas na tua casa às 8 da noite, vamos supor, aí tu vai abrir o Instagram da Thaís, tá cheio de tracinho, e pra ti pode ser um saco, tá pulando aqueles todos. Mas pra quem acompanhou a Thaís de 8 da manhã a 8 da noite, nem apareceu, nem tem tempo de aparecer os tracinhos, porque ele consumiu a Thaís de verdade. Então uma pessoa uma vez perguntou assim pra mim, Angélica, mas tem muito tracinho, as pessoas não reclamam? Eu falei, os meus seguidores, a massa que me segue, reclama quando não tem. Porque os meus seguidores que me consomem de verdade, me consomem ao longo do dia. Entendeu? Porque hoje em dia, assim, na minha opinião, é claro que a gente tem que estar estudando o tempo todo, né? É um instrumento ali, informação. A gente está o tempo todo olhando, vendo qual é o melhor horário, quem que está mais lá, quando você tem um post estratégico. Mas eu também não me prendo muito, não. Eu fico assim, eu quero postar alguma coisa do meu dia a dia, eu não espero hora, né? Quando é uma coisa de um cliente, que é uma coisa mais estratégica, aí a gente faz um estudo, né? Mas sobre a nossa vida vai sendo assim, até porque, como eu falei no início, as pessoas gostam de realidade. É verdade. Até porque Instagram instantâneo, né? Tem que ser aquilo ali que tá, se não for naquele momento, mas pelo menos aconteceu. Por falar bem nisso, tu me recente. permite fazer uma coisa, quebrar um pouco o protocolo? Fê, me empresta aqui o meu telefone, porque eu quero botar só o link aqui no meu Instagram, do Facebook, pro meu povo Pode, assistir. é isso, entendeu? Olha, Internet é a isso. internet é isso, né? O Starmac já me mandou, eu vou botar aqui. Olha, é isso, Pronto. ao vivo. E aí a gente aproveita para mexer no celular e dizer para você que está nos acompanhando que esse vídeo vai estar mais tarde no YouTube, no nosso canal Pascom São Félix. Então, depois se você quiser assistir, mandar para alguém, as meninas também quiserem mandar para alguém esse vídeo todinho, tá? Então, muita gente comentando, super legal. Oi, pessoal, estamos ao vivo. Acompanhem ao vivo aqui, ó. Olha, muitos comentários, muito legal. E eu quero perguntar assim para Thaís, como conciliar? Você consegue, estuda, né? Você faz um curso e aí tem que correr, faz propaganda de uma loja. Eu sei que você faz a Charmosa, que eu sempre acompanho lá os modelitos. Seguidora. Gente, a Thaís está muito Olha arrasante só. nesse vestido. Sim, de vocês, eu sigo. Vejo lá, a outra sem o brinco. Sem eu o vi. É verdade. Eu vi lá. E como faz para conciliar tudo assim o dia inteiro? Olha, E aí postar? eu não vou mentir, é difícil. Tem que ter muita organização, coisas que eu tô tentando muito trabalhar isso esse ano. Eu fico até admirando a Angélica. Hoje, antes de vir pra cá, eu tava pensando, né? Que a Angélica mandou mensagem pra amiga, eu tô indo no shopping buscar as meninas, né? E aí eu vou correndo pra lá. Eu fiquei, cara, a Angélica é mãe, esposa, empresária, jornalista e ainda consegue fazer isso. Meu Deus, como ela consegue? Eu tava pensando nisso. E eu estudo, trabalho também, e aí tem esses corres de divulgações. Mas assim, eu tô tentando me organizar. Às vezes acaba me atrapalhando um pouco, eu tenho muito que trabalhar isso, mas é aquela coisa, quando a gente quer, dá certo. Eu já vi aí 2 promessas de 2020. De Gente, estar já tá arrumadinha sempre Estou tentando. e de organizar a agenda e dar tudo, conciliar Tenho que tudo. fazer. Já, no final do ano a gente conversa aí. Vamos conversar de novo pra ver se deu certo. E a nossa jornalista, como consegue? Assim, olha, mano, com uma no colo, a outra ali. Olha, eu falo assim que a gente nunca consegue plenamente, né? A gente sempre, alguma coisa, a gente vai deixar de fazer, né? A gente tem que equilibrar todos os pratos ali nas mãos, mas alguma coisa a gente vai ter que priorizar e outras não, né? Então, assim, esse ano, uma das minhas promessas é realmente avaliar bem melhor tudo. É uma coisa que é minha, eu sempre fui assim, eu sempre abracei muitas coisas, né? Mas eu sei que eu vou ter que priorizar algumas. A criação de conteúdo, para mim,
é uma coisa que tá nos meus planos de continuar, porque é uma coisa que faz parte, né? Eu tenho muitos projetos esse ano para criar conteúdo para Marabá, porque é um local que me acolheu, que eu amo, que eu acho que eu devo muita coisa para essa cidade, para os meus seguidores. Então, eu sentia muita falta de conteúdos que eu pudesse contribuir, porque eu sou apaixonada pela cidade, né? Então, assim, tem muita coisa que eu redescubro todo dia aqui, que eu tenho muita vontade de falar para todo mundo, né? Então, tem muita coisa que vem esse ano aí nesse sentido, mas eu acho que a fórmula é a gente focar, né, Thaís? A gente tem que focar, e até mesmo a própria rede social, por exemplo. A rede social, apesar de ser algo que a gente trabalhe, uma coisa que o ano passado me trouxe foi que a gente também tem que ter medida para ela, porque senão ela toma conta da nossa vida. E ela toma um tempo imenso da nossa vida. Inclusive de estar produzindo e trabalhando para ela mesma, entendeu? Para estar gerando conteúdo para ela. Então, se tu te deixares, tu tá perdida vendo coisas bobas, né? Consumindo conteúdos que não são legais, porque é uma coisa que te absorve, que te prende, entendeu? Então, eu tô tendo muito cuidado, eu tenho feito um trabalho, graças a pessoas muito especiais do meu lado, ao meu marido, à minha família. Eu tenho medido muito o meu uso do celular também, porque senão a gente vira refém. Vira. E aí, quando você vê, já tá... A gente estava até conversando na semana passada, a Laisla, né, nutricionista, falou, olha, quando for comer, deixa o celular um pouquinho. Eu falei, como que faz isso? Porque, assim, parece que a hora de que a gente vai comer, jantar, almoçar, tomar café, é a hora que você vai responder alguma coisa, que você vai trabalhar, né? Então, é difícil, às vezes, realmente deixar ele um pouquinho de lado e viver o que nós estamos... Mas né? é preciso, eu acho que é um compromisso que a gente tem que ter. O Papa Francisco nos convida a isso, né? Ele em uma homilia colocou isso agora no final do ano, não sei se vocês leram, pedindo isso para que as famílias deixassem o celular, principalmente na hora das refeições, né? Então, assim, realmente é algo que eu acho que a gente tem que estar muito... Assim, e outra coisa, o que consumir no celular? Né? O que a gente vai consumir. Esse final do ano eu fiz uma limpa assim no meu celular, porque tinha muitas coisas que não estavam sendo legais para mim. Inclusive, vou te falar bem sincero, situações assim, se você, por exemplo, tem algum problema de compulsão de compra, não, esse ano eu vou diminuir a compra. Diminui então quem você está seguindo de compra. Esse ano eu quero aumentar a minha fé. Eu escutei muita gente. Então, vai em Instagrams que promovam mais a tua fé. Não, esse ano eu quero focar no empreendedorismo. Tem tanto Instagram. A gente tem que começar a usar a rede social, o Instagram, para coisas que também te favoreçam, né? Não fofocas, não coisas... eu quero saber da vida da fulana, eu quero saber o que está acontecendo ali. São coisas muito supérfluas. Eu acho que a gente tem que usar estrategicamente. E a rede social te dá isso. Então, faz um planejamento também, né, do que você vai consumir esse ano na rede social. Eu quero focar esse ano, meus pilares vão ser família, uma nutrição melhor para minha vida, aumentar a minha fé. Tá cheio de Instagram aí para isso. É verdade. E a gente às vezes reclama muito, né? Tem muita coisa. Mas também, assim, o que você tá seguindo realmente lá no Instagram, né? Às vezes você tá, assim, triste, deprimido, e aí você começa a seguir aquelas tags lá de desilusão amorosa. Exatamente. E aquilo ali vai te deixando ainda mais para baixo, te dando depressão. E parece que a internet, ela tá realmente ali já te consumindo completamente. E eu não sei se vocês têm essa sensação, meninas. Eu tenho uma teoria. Tem esse negócio do logaritmo e tudo mais. Mas o que tu falas aqui, mana, se tu abrir teu Instagram agora, vai aparecer um Instagram bendito que vai te falar exatamente daquilo que tu tava falando. É impressionante. Uma frase. Se tu tá falando de viagem, vai aparecer alguma coisa de viagem. Vai aparecer alguma coisa assim. Parece que eles estão ouvindo a gente, né? É verdade. Então você atrai o que você pensa, o que você fala. Então vamos pensar coisa boa. Já é certo assim, que tudo que a gente pesquisa no Google vai para o Facebook e vai para o Instagram, né? Às vezes também alguma coisa, porque quando a gente aceita abrir lá para eles o foto, né? A gente às vezes só aceita e não lê o que é que eles estão dizendo, o que é que você permite que eles tenham acesso no seu celular, né? Então a gente tem também que ter essa atençãozinha aí. E Thaís, você é uma influenciadora e eu te pergunto, quem são as pessoas que influenciam a Thaís hoje? Você segue, assim, alguém na internet que diz assim, você diz assim, nossa, essa pessoa, assim, ela é maravilhosa. Quem seria?
Então, assim, na verdade são várias, eu sigo muita gente, assim, quando eu gosto do conteúdo, mas tem uma pessoa em especial, que eu acompanho ela desde o início, que é a GK, não sei se você sabe. O jeito dela, Verdade, assim, você gosta dela, eu já vi lá. o Você... jeito dela, eu gosto de pessoas Alegre. espontâneas e alegres, sabe? Que são do jeito que são e as pessoas gostam desse jeito. E ela eu acompanho desde o início e já me inspirou muito, tanto pela humildade dela, pelo caráter que, olha só, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela passa tanta coisa assim nos stories que é como se eu já fosse super íntima. E ela é uma das pessoas assim que me inspira muito no jeito dela e em tudo. Interessante isso que você falou, que você não conhece e aí parece que você já conhece a pessoa. Vocês têm essa sensação? Já chegou alguém para dizer, oi, Angélica! Muito, mana. Amiga, amiglis. Mano, e do jeito que eu sou lerda, eu fico morrendo de medo. Às vezes eu tô Já sentada, conhece, não eu conhece? fico morrendo de medo. Eu falo assim, meu Deus, será que eu conheço a pessoa? Aí eu, e aí, mana, tudo bom? E abraço e falo. Assim, porque eu fico morrendo de medo, eu já conheci a pessoa. Se eu não conhecer, tudo bem, né? Mas muita gente fala. E aí, uma vez uma pessoa falou, por favor, se eu não conhecer vocês, você fala, eu sou fulano e tal. Porque às vezes as pessoas falam, nem te conheço, mano, mas parece que eu te conheço há tanto tempo, porque eu te sigo e tudo mais. Até as minhas vizinhas falam isso, todo mundo. Eu acho o máximo, eu acho muito legal, assim, é um carinho, como que a gente tá falando de amor, né? Quando é amor, quando é coisa bacana, quando é coisa do bem, é muito, muito legal, assim, de receber. Mas eu também sinto isso com as pessoas. E também, você estava falando agora há pouco sobre a Jéssica, né? Eu sigo também, e eu sigo um casal que, assim, são famosos e tal, e eles postam super fotos lindas, perfeitas, aquele de propaganda de manteiga que a gente fala, né? E um dia a esposa postou, eu tô triste, eu tô não sei o quê, e as pessoas caíram em cima dela, assim, como se conhecessem realmente a pessoa no íntimo. De achar assim que aquela pessoa não tem o direito De ficar triste. né? Isso já chega, é falta de Deus, é falta de não sei o Porque quê. não é aquilo que elas querem consumir, né? As pessoas criam expectativas em cima do que elas estão consumindo também, né? Isso é bem complicado. Verdade. Você sente que quando você posta um determinado conteúdo, tem mais engajamento do que outro? Sim. O que seria assim? Qual o tipo de conteúdo que você posta que você diz? O meu particularmente, assim, dos meus 600 seguidores, eles curtem muito foto da família. Se eu A posto... família engaja muito. Muito. Se eu posto eu, esposa e o filho, nossa, bomba. Engaja demais. Eu e o filho... Mais ou menos. Eu, quase nada. Frase, eles odeiam, porque 5 curte. Eu vou postar frase, porque o Instagram é Família meu. engaja demais. Nossa, mas aí a gente percebe assim, que família linda, que família... A gente sabe quando é de verdade, né, aquele comentário assim, mas quando é só pra dizer assim, que legal, né? Então, tu sente que tem alguma coisa no teu também que as pessoas, que atrai mais as pessoas pra... Sim, eu sinto muito que... Eu, inclusive, fiz uma pesquisa agora, no início do ano, e fiquei impressionada com a quantidade. Perguntei o que vocês querem ver. As pessoas falavam assim, muita motivação, fala coisas para motivar a gente, dá exemplos de coisas da tua vida. As pessoas estão buscando muito consumir aquilo que elas querem, né? Então, eu acho que família engaja muito, as meninas engajam demais, né? Os bastidores da TV é uma coisa que engaja muito. Eu adoro. Né? As pessoas querem ver como é que funciona, o que está acontecendo por lá. E principalmente o cenário cultural de Marabá é uma coisa que engaja. Assim, eu acho que Marabá é muito rica e as pessoas ainda são muito carentes das coisas que acontecem. Não sei se por falta de informação, por circular ainda em poucos lugares, mas eu acho que são coisas que engajam. Você acha que a parte religiosa engaja? Não. Quando você posta algo, eu tô na igreja, eu tô cantando uma foto, engaja? Muito, principalmente da igreja, tanto que até quando eu não venho pras missas, tem gente que vem e fala, nossa, eu não te vi hoje, o que aconteceu? E às vezes eu nem postei nada, tipo, ontem, acho que umas 6 pessoas vieram perguntar, o que aconteceu que você não estava na missa ontem? Mas aí eu expliquei que eu não estava me sentindo muito bem, mas engaja muito, sim,
Tanto que eu comecei a frequentar as missas de cura e libertação aqui com o Padre Ademir e comecei a postar. E depois que eu comecei a postar, eu vi muita gente aqui. E eu fiquei tão feliz, que foi aí quando eu vi, eu falei, cara, eu posso ser uma influenciadora, não só nesse mundo de moda, mas sim para ganhar almas para Deus. E aí a parte da igreja é uma das que eu vejo que tem muito mais engajamento. Eu acho isso fantástico, a Thaís está falando também, porque quebra também um paradigma. Eu acho que a gente tem que cada vez mais encorajar as pessoas a sim, porque muita gente fica com receio, e eu já escutei muito de muita gente de dizer que não quer postar para não ser taxada, ela quer aparecer, dizer que ela é religiosa, dizer que ela é isso. Eu acho que em tudo temos que ter bom senso, né? É óbvio que eu já vi muitas vezes assim, poxa, o Santíssimo passando e às vezes a pessoa não tá ali vivendo aquele momento, ela tá ali só para filmar. E a gente sabe quando é de verdade e quando não é, né? Mas o que eu acho é que a gente cada vez mais, se você viver aquilo de verdade, é natural que você vai propagar aquilo na sua rede social. Então, muitas vezes, eu mesma, por muito tempo, eu tinha receio de falar sobre a minha comunidade, de falar sobre a minha religiosidade, porque eu tinha medo que as pessoas me condenassem e falassem que aquilo ali fosse alguma forma da gente querer, né, de repente aparecer. Mas não, eu acho que é uma forma de evangelizar. E quando a gente tem um líder católico, um papa, que ele mostra pra gente que a rede social, que a comunicação é um dos maiores meios de evangelização, a gente tem que buscar pra gente essa responsabilidade também. E não é pregando o evangelho todo dia que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que a Thaís, ela pensa muito parecido comigo. Eu acho que é a gente se posicionando enquanto cristãs, que também, eu já escutei várias vezes assim, mana, mas tu é de uma comunidade católica, não, tu vai pra pagode, tu vai isso. Sim, eu sou jovem, eu tenho uma vida social e ainda assim eu sou de Deus, né? E nós que somos de Deus somos tentados a todo momento, nós temos erros, somos pecadores também, mas o que nos move, nos faz ser de Deus é a nossa persistência na nossa fé. Verdade, mesmo sabendo que a gente tem erro, comete falha, mas a gente está ali. Né? Pelo menos a gente está ainda tentando, né? E para você, qual o papel do influenciador cristão hoje? Como seria, como ele poderia fazer para influenciar alguém? Você disse que algumas pessoas viam seus posts, né? E aí vinham. De que forma você fazia isso? Só postando o vídeo ou não? Falava alguma coisa para atrair essa pessoa? Então, eu faço parte do Segue-me. Acho que muita gente sabe, mas eu faço parte do Segue-me já tem uns anos. E eu comecei postando os encontros e as missas também, de vez em quando eu postava. E acho que o que chamou mais atenção assim nas pessoas e começou a chamar mais é saber que eu, mesmo como a Angélica falou, a Angélica gosta de pagode, eu sou muito animada. E a gente sai, sim, de vez em quando, a gente se diverte. Mas é mostrar que eu, mesmo tendo esse meu jeito, mas eu tô procurando Deus também. E aí as pessoas acabam pensando, nossa, então se ela também procura e ela tá sendo aceita, as pessoas também podem me aceitar. Porque, infelizmente, o que mais as pessoas têm medo de vir para a igreja é medo de ser julgadas. E a gente sabe que sempre vai ter pessoas assim, infelizmente não tem jeito. Mas é o que a gente tem que mostrar para as pessoas, que Deus está aqui esperando ela do jeito que ela é. E ela vai se moldando a partir do momento que ela vai ficando mais perto de Deus. E eu acho que foi o meu jeito mesmo, espontâneo de ser, postando na igreja, brincando às vezes com a galera, postando até com o padre, falando assim, ó, esses dias a gente saiu pra jantar com o Padre Ademir, eu postei. Com o Padre Ademir, a galera falando, nossa, eu tô gostando tanto do Instagram dele também. Então mostrar que são pessoas como qualquer outra pessoa e que estamos aqui mesmo de braços abertos para acolher qualquer pessoa. Verdade. E, Angélica, deixa eu ver aqui. Eu tô na dúvida se eu faço a pergunta que o seu pai fez aqui ou se eu faço a minha. Olha, eu vou fazer a do teu pai logo. Até que ponto as redes sociais causam impacto no jornalismo e a publicidade tradicionais? Muito boa, eu adoro responder essa pergunta, né? Porque hoje eu estou trabalhando, obrigada, pai, de me dar a oportunidade de responder essa pergunta, porque eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso. E eu sempre gosto de frisar, porque eu estou nos dois âmbitos, né? Na mídia tradicional e principalmente em relação à publicidade. Vamos primeiro para a parte da publicidade.
Eu acho que a mídia tradicional, a publicidade tradicional, ela nunca vai morrer, né? As pessoas sempre falam assim, porque agora, com o advento da mídia social, que é mais barato, óbvio, porque o recurso, né, o custo é mais em conta. Mas você nunca vai ter o alcance. Todo mundo tem um celular, a gente sabe, mas nunca vai substituir uma grade de TV, uma grade de rádio, né? O alcance que uma rádio tem, a tradição, né? E lá você tem uma grade onde você vai falar sobre você mesmo. Você tem uma oportunidade de se posicionar institucionalmente. E aí você precisa disso. Isso aí vai muito de estratégia de comunicação. E dentro da mídia social, do Instagram, você tem mais um recurso que é um recurso extremamente positivo que a gente tem que, é louvável, a gente tem que dar graças a Deus que hoje a gente tem um Instagram onde outra pessoa pode falar de você e isso dá um up, né, ao seu produto. Isso dá uma validação maior para o seu produto, porque não é mais você falando de você mesmo, é uma pessoa que consome, mas isso também tem que ter muito cuidado. Né? Primeiro com quem você vai escolher, é um valor mais barato comparado a uma rede social, mas você tem que ter uma estratégia de comunicação bem elaborada, uma escolha assertiva da pessoa que vai estar vendendo o seu produto. Então eu acho que uma coisa não invalida a outra, são complementos dentro de uma estratégia de comunicação, dependendo do que aquela marca quer atingir. Né? E em relação ao jornalismo, também acho a mesma coisa. Eu, como diretora de jornalismo, sempre converso isso com a minha equipe. A gente tem que se adaptar, como tudo na vida. Eu converso muito isso com meu pai, quantos anos a gente ouve que o rádio vai acabar? O rádio nunca acabou e nunca vai acabar. Né? Quando veio a televisão, o rádio ia acabar. Ia acabar, né? Nunca acabou. Mas a gente tem que se redesenhar, a gente tem que se recolocar. E eu falo muito isso para os meninos lá da minha equipe. Eu falo assim, teve um caso, por exemplo, do jacaré, que apareceu aqui na Orla, que foi num sábado, né? E a gente só tinha jornal na segunda. Nossa, saiu aí segunda-feira, e agora o que a gente vai fazer? Porque o jacaré já está aí em todas as redes sociais. O que a gente vai fazer? A gente vai dar a notícia apurada. Porque a rede social, ela vai lá, mas o jornalista vai conversar. O jornalista vai saber por que ele apareceu ali, ele vai escrever uma matéria. Que a rede social, como ela é rápida, como a informação ela é mais ágil, ela vai colocar o raso. A gente não, a gente ouve pessoas, a gente conta histórias. Então eu acho que uma coisa não invalida a outra. A gente só tem que se readequar. Espero que você tenha ficado orgulhoso de mim. Eu achei assim maravilhosa. Aí voltando aqui para nossa conversa religiosa, você como jovem, Thaís, sente assim uma responsabilidade de influenciadora cristã hoje entre os jovens? Esse seu papel de tentar trazer, arrebanhar jovens para a igreja? Sim, então é uma responsabilidade muito grande, como eu falei, me policiar mais, principalmente nas coisas que eu posto. E o Tony, como eu já citei, ele sempre está comigo, me guiando, conversando comigo, e eu sinto assim, é uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo é gratificante poder estar aqui, poder saber que pessoas, ao me ver ou ao escutar, podem ser tocadas, e é muito bom saber que eu posso ser um instrumento através das redes sociais. Porque hoje, para a gente alcançar esses jovens aí, é bem difícil. Né? Então, ter entre os jovens alguém que consiga chegar, que está ali entre eles, é muito bom. Angélica, menina, eu tô... Deixa eu te perguntar. Gente, deu um branco aqui. Normal. Normal, é ao vivo. É ao vivo. Deixa eu te falar. Fala um pouquinho pra gente sobre a comunidade que você participa. Lá na Igreja São Francisco, né? Na Paróquia São Francisco. Aqui em Marabá, ela está vinculada à Igreja São Francisco. A gente está aqui em Marabá há 6 anos, mas a Casa da Juventude, ela existe há 60 anos em Belém. Ela partiu de um sopro de Deus no coração do nosso jovem fundador, o Padre Raul. Vocês sabem que eu sou muito emocionada, me emociona falar também da Casa da Juventude. Nós somos uma comunidade de leigos, né? Eu tô sem o meu anel hoje, o nosso símbolo é o anel, mas porque a gente vai reassumir o compromisso agora em fevereiro, a gente reassume todo ano. O nosso carisma é a alegria da ressurreição, né? E a gente está em Marabá desenvolvendo esse trabalho há 6 anos. Então, foi um dos presentes, apesar de ser de Belém, foi um dos presentes que Marabá me trouxe.
eu assumi o compromisso aqui, participei das reuniões aqui, apesar de conhecer muito a Caju e Belém, mas foi algo assim que mudou, foi um divisor de águas na minha vida, me trouxe as alegrias e as batalhas de uma vida em comunidade, né? Que só quem vive sabe, né? Me trouxe uma fortaleza, é meu amparo, assim, eu sou muito grata à Casa da Juventude. A gente vai retornar nossas atividades agora em fevereiro, então quem quiser conhecer um pouco mais, a gente tem o Instagram, Comunidade Caju Marabá, Caju Marabá, o Instagram, e tem lá informações, a gente também tem reuniões semanais e temos um retiro que a Thaís participou ano passado, que é maravilhoso, que é o Renascer, que eu convido todo mundo, que é um retiro muito, muito especial. É maravilhoso, gente. Isso acontece quando? Acontece é anual? Ele é anual, ele acontece entre setembro e outubro. Deixa eu te perguntar, Thaís. Além do trabalho que você desenvolve aqui na igreja de cantar toda quarta, e tem mais um domingo também que vocês cantam, né? Sim, Som de são Santidade. 2 domingos. Você desenvolve mais alguma atividade na igreja? Eu confesso que agora, no momento, eu estou um pouco parada, mas eu participava muito do SEGME, lá da São Francisco, que eu moro bem pertinho, então frequentava São Francisco, mas eu participava, assim, do SEGME, só tem alguns sábados que eu não vou, e também da Caju, que é a Casa da Juventude com a Angélica. Eu recebi o convite da Angélica de fazer o retiro. Gente, eu fugi muito do convite, só que, graças a Deus, a Angélica foi um instrumento de Deus na minha vida e eu fiz o retiro. Foi, gente. Fiz o retiro, amei. E estou frequentando também a Caju. E sou apaixonada e espero frequentar mais ainda esse ano. Olha, a terceira já eu tô, Gente, eu vai tô anotar. só anotando aqui as promessas 2020 da Thaís. Aí no final do ano a gente faz outra entrevista. A gente faz outra entrevista, é verdade. Deixa eu te perguntar, Angélica, e esse tanto de coisa, jornalista, mãe, esposa, empresária, como conciliar a vida religiosa, que você tem uma vida religiosa bem ativa, com tudo isso? Porque assim, a gente vê muito assim, tem algo da igreja e alguma outra coisa. Muitas vezes as pessoas dão prioridade, seja lá para o que for, mas para outra coisa. A atividade religiosa, geralmente, não, hoje tem missa, mas deixa para o domingo que vem, ou deixa para um outro momento. Mana, eu não conseguiria, como eu não consegui por muitas vezes sendo. Por muitas vezes eu priorizei outras coisas que não fosse a minha vida religiosa. Mas 2019 foi um ano decisivo, assim, na minha vida. Por isso que eu te digo que a gente, às vezes, acha, ela tá dentro da igreja, não erra, e muito pelo contrário, né? Mas 2019 foi um ano que me mostrou que é preciso a gente cuidar das coisas de Deus para Deus cuidar das nossas coisas. Porque quando a gente não cuida das coisas de Deus, ninguém cuida das nossas. E a gente pensa que a gente está cuidando das nossas, mas as nossas, elas se perdem. Então eu tive essa certeza e a prioridade. E assim, uma coisa que a minha comunidade me ensina muito, que o Padre Raul nos fala muito, é sobre o equilíbrio. Né? A gente não vai, às vezes, priorizar a nossa família, momentos em família, é também cuidar das coisas de Deus, porque a família é uma obra de Deus, né? Então, a nossa oração, o que eu acho que a gente não pode esquecer em nenhum momento é estar em constante oração, é estar pedindo, né, esse discernimento, é estar pedindo, é uma batalha diária, né? A gente sempre vai estar caindo, levantando, tem dias que não vai, nem sempre vai estar no caminho certo, mas o principal, eu acho, que é a perseverança e a vontade, né? Eu acho que isso é o principal. E você falou agora há pouco sobre a vida em comunidade. Como é difícil, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa recente e ela dizendo, não, eu já faço as minhas orações dentro do quarto, leio a Bíblia. Eu falei, mas Deus não nos fez para vivermos isolados. Ele nos criou para vivermos realmente em comunidade, né? Para eu poder saber, nos momentos difíceis, lidar com a diferença do outro, né? Com as dificuldades do dia a dia, de saber que nem sempre eu estou certo. Tem uma frase que está sendo muito forte assim, entre nós somos poucos aqui em Marabá, né? Dentro da nossa comunidade, somos quase 300 membros compromissados, porque tem núcleo também em São Paulo,
tem núcleo aqui de Marabá e tem Belém, né? Mas aqui em Marabá nós somos poucos, não chegamos a 10, né? De membros compromissados. Mas temos as pessoas que frequentam. Só que tem uma frase que esse ano foi muito forte, se alguém lá da comunidade estiver ouvindo, vai... E ontem na adoração isso foi muito forte, que é assim, como eles se amam, mesmo quando eles se odeiam. Porque vai ter momentos que a gente vai querer se matar, né? Não, mesmo, ou como eles se amam, mesmo quando eles querem se matar, né? A gente vai querer se matar, mas a gente tem um amor que nos une muito maior, que é o amor de Deus, né? E isso aí é impagável. Tu me fizeste uma pergunta para a Thaís, mas que eu queria muito falar, porque eu falei sobre a questão de quem seguir, né, no Instagram e tudo, e eu queria deixar alguns Instagrams para as pessoas seguirem, né, que é o da Déia e da Tiba, né, da Déia e do Tiba, que é um Instagram que eu sigo, não sei se vocês seguem, mas é um Instagram que principalmente para os casados, que é um Instagram assim de um casal católico, que ele é muito motivador. O Instagram da Ziza, que é um Instagram de uma mulher incrível que revoluciona a Igreja Católica e que me dá muita força, me dá muita inspiração. E também queria deixar o Instagram do padre Adriano Zandona, que é uma pílula matinal assim de força pra gente que está precisando quando a gente fala de inspiração no Instagram. Então, quem quiser seguir o Instagram dele também é muito importante. E do Colo de Deus. Depois eu vou pegar todos esses, né? E aí a gente coloca nas nossas redes sociais para que vocês, se vocês tiverem interesse, vocês também comecem a seguir coisas boas, positivas, porque às vezes a gente fica consumindo ali na internet tanta coisa Tanto que não lixo, traz, né? que não traz coisas boas, Fazer né? uma limpa no Instagram. Verdade, assim, já final do ano, já início de 2020, já deveria ter feito ali uma limpezinha, né? 16 dias está na hora. Ah, eu sigo 1000. Gente, já pensou aquelas 1000 Será coisas, que né? todas Todo são, mundo. né? É bem complicado. E, Thaís, você acredita que é possível realmente evangelizar usando as redes sociais? Você consegue trazer alguma coisa positiva para alguém usando as suas redes sociais? Sim, é possível. De várias formas, né? Você postando quando está com os amigos da igreja, você também falando sobre a sua vida cristã através das redes sociais e principalmente, que é o jeito que eu mais assim consigo, é através da música. Tanto que às vezes quando eu coloco caixinha de perguntas, as pessoas sempre falam, nunca mais assisti vídeo de você cantando aqui. Quando canta, principalmente músicas católicas, músicas cristãs, é como, de certa forma, eu consigo, assim, mais ainda, ser instrumento, principalmente através da música. Eu acho que eu não tenho esse dom da Thaís, né, de cantar, que eu sou Tem de fãzona falar. dela, mas eu acho que é o testemunho da vida, Sim, né? Eu acho que a testemunho. maior forma de evangelização, mais do que a palavra, é o testemunho de vida mesmo, né? A gente, eu nunca vou esquecer, uma pessoa falou pra mim, nossa, Angélica, mas tu é tão alegre, às vezes eu nem imaginava que tu tava com esse problema tão grande. E eu acho que é essa alegria mesmo de Cristo, a alegria da ressurreição, do nosso carisma, que nos faz ficar, né? Essa é o maior testemunho, acho que a gente pode dar, evangelizar através do testemunho e de tentar seguir, de fato, a palavra. Muitas pessoas têm vergonha, assim, de postar coisas religiosas, né? Exatamente por aquele motivo que a gente estava conversando. Tá querendo ser exemplo, tá querendo... O que você acha que falta para que hoje a gente tenha mais influenciadores cristãos nas nossas redes sociais? Eu acho que é aproximar, tentar, como a Thaís estava falando, parece que tem que tirar essa barreira de que o católico é muito distante, de que o cristão, ele tem que ser aquela pessoa triste, aquela pessoa, a carola, que só vive na igreja rezando, que não vai para uma festa, a igreja jovem que Papa Francisco nos convida a ser, né? Principalmente na Caju, eu aprendi a ser amiga
dos nossos padres, nós somos amigos dos nossos padres. E antes, na época dos nossos pais, o padre era uma figura muito inacessível para a gente. Né? E hoje em dia os padres são nossos amigos, são pessoas que jantam, que sentam na nossa casa, que conversam, né? Que nos dão dicas sobre matrimônio, são que nossos conselheiros de fé. Então, eu acho que falta essa barreira ser vencida, né? E as pessoas enxergarem a igreja realmente como uma igreja jovem, como uma igreja do Cristo alegre, como uma igreja que o Papa nos convida a ser. Eu acho que nesse momento, quando as pessoas começarem a entender isso, e aí eu acho que é uma coisa que o Papa nos convida muito a fazer mesmo, é um trabalho de dentro para fora. Quando a gente começar a sair mais, é um trabalho nosso cristãos, de mostrar quem somos nós lá fora, e as pessoas vão começar a tomar isso para si também. E aí influenciar, né? E você estava falando aí sobre os padres, né? E a gente percebe também muita cobrança, né? Em relação aos padres. Às vezes o padre posta algo do dia a dia dele, uma viagem, e aí as pessoas, mas está viajando. É padre, né? Não então, assim, a gente tentar olhar para o outro com mais amor. Ele é ser humano, ele pode errar, ele pode falhar, ele também tira férias. Né? Os padres, eles tiram férias, assim como todos os trabalhadores. Mas eu acho que foi bem o que a gente estava falando aqui. É não enxergar mais o padre como aquela pessoa que não está acessível, né? É algo distante, que está distante, e não é. Eu acho que a maior liderança que a gente tem hoje, que eu acho que é o enviado de Jesus para fazer a divisão de águas da nossa igreja, que se chama Papa Francisco, na minha opinião, ele vem nos mostrar que a igreja é uma igreja que ela vem até nós, é uma igreja próxima. Então os padres também tem que ser assim, né? O padre sempre tirou férias, o padre sempre tomou banho de rio, o padre sempre fez tudo isso. E agora com a rede social, todo mundo vai ver ele fazendo isso, mas ele não vai deixar de ser padre, de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa muito mais acima da gente, entendeu? Porque ele tomou banho de rio e a gente está vendo agora, né? Então, assim, e vai existir o respeito, vai existir tudo, mas isso está dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Então, a maneira como a gente vai enxergar isso diz mais sobre a gente do que sobre o padre. Isso é verdade. Thaís, para finalizar, tem alguém ali em casa, assim, ali assistindo a gente, querendo ser uma digital influencer. Qual, assim, as dicas que você poderia dar para essa pessoa? Eita. Como a Angélica falou, que é algo assim, pelo menos nós duas foi bem natural. Mas o que eu indico, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é nunca fingir ser o que ela não é. Quanto mais verdadeira ela for sendo, mais as pessoas vão gostando e mais ela vai conseguir chegar até as pessoas. Então, assim, a dica que eu dou é seja você mesmo. Nunca, mesmo tendo pessoas que você se influencia, mesmo tendo uma pessoa que você é muito fã, mas nunca tente ser ela. Tente ser você mesmo, que tenho certeza que você vai conseguir. Bem, e aí tem também umas dicas aí de persuasão, de ser uma pessoa comunicativa, de saber, né, saber conversar com o outro, saber mostrar as coisas para o outro também de uma forma positiva. E eu quero agradecer a presença de vocês, meninas, aqui. Foi maravilhosa a nossa conversa. Já acabou. Pois é, para te ver. E as meninas ficaram super comportadas. Foi, mais ou menos. Não, elas ficaram ótimas. Foi maravilhoso, adorei. Muito obrigada. Viu? Eu espero lá que os meus 600 aumentem agora para 630. Vamos marcar, né? Vamos por marcar. favor. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, a toda a família da Angélica, que assistiu lá diretamente de Belém, também a família da Thaís, os amigos, todo o pessoal que nos acompanha já toda quinta-feira, as pessoas que estão sempre aqui, ó, toda quinta-feira, muito obrigada. Quero agradecer também aos nossos anunciantes que nos dão um apoio, assim, maravilhoso. As óticas Noélia Maia, Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação, Comercial Carajás, Dani Bijuteria, Escola A Mais, Academia Gold Placa e Fibra Link. E dizer que na terça-feira não tivemos o programa do Padre Ademir, mas na próxima terça-feira, tá, às 18h30, nós voltaremos com o programa Pastoreio Católico com o Padre Ademir, 18h30, momento de reflexão, oração, um momento muito bom para a gente parar no fim do dia, assim, na internet, dar uma olhadinha. O Padre Ademir tem sempre uma palavra muito boa de reflexão pra gente. Então, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.